às vezes alguém da própria família, às vezes nós mesmos, a gente sabe que tem pessoas difíceis. Agora, você sabe lidar com elas? Lucy Gameiro, minha amiga, vai ensinar tudo. Bem-vinda! Boa tarde. Sempre muito bom tê-la aqui. A Lucy já chega com aquela energia que quem não tiver na mesma energia fica. Você entendeu? Que a energia passa. E aí a gente vai transmitindo, fica todo mundo na mesma energia. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Com um assunto interessante, né? Porque tá cheio de gente difícil, né, Lucy? Nossa, se a gente fosse fazer uma peneiragem, né? Quem fica, será? Quem fica? Acho que todo mundo tem um lado difícil, será? Não, nós temos momentos, né? Nós podemos ter momentos que eu estou mais tensa, mais preocupada, mais irritada. Porém, existe, né, um grupo de pessoas que toma isso como um comportamento crônico mesmo. É aquela pessoa que quando chega, ela deixa um clima hostil, tenso, de terror, não é? Você não se sente bem, porque ela tem um comportamento crônico, é um hábito dela. Entendi. É um padrão que ela repete normalmente. Não é aquela coisa tipo assim, todo mundo te conhece, sabe que você é alegre, animada. Tem dia que você pode chegar irritada com algum problema externo. As pessoas entendem. A Carol não é assim, ela deve estar passando por alguma coisa. Entendi. Até relevam. Agora imagine você todos os dias chegando. Então as pessoas quando vê você entrar no estúdio já ficam tensas. E isso é um reflexo do comportamento de uma pessoa difícil, crônico, né? Mas o que me chamou muita atenção no seu texto, e que eu quero colocar aqui como até uma questão, é o seguinte. Você citou ali que a gente tem que entender alguns casos. Pessoas que têm depressão, que têm alguns problemas, algumas patologias. Enfim, diagnosticadas. E um outro grupo, e essas pessoas podem ter aí um temperamento ou momentos aí de irritabilidade. Mas um outro grupo é aquele que não apresenta nenhuma dessas patologias, que simplesmente se aproveita de uma situação para levar vantagem sendo uma pessoa difícil. É isso mesmo? Geralmente eles próprios já se intitulam difíceis. Ele já chega e já diz, olha, eu sou uma pessoa difícil. O negócio é o seguinte. Quase que um álibi. Eles já se cercam de um álibi, porque se eu der um chilique com você, se eu acabar com a festa, se eu acabar com a situação, se eu deixar todo mundo mal, olha, gente, eu sou difícil, eu já avisei. Então você tem a obrigação de me entender e me perdoar. Entendi. Mas isso é um subterfúgio, justamente, né, para defender a sua malcriação, né, a sua insegurança, isso é muito a sua infantilidade, sem entendeu? Dúvida. Então é esse grupo de pessoas que a gente acaba focando mais na questão de ser difícil. Tá. Que a gente tem que ter mais atenção. Porque, por incrível que pareça, esse outro grupo que você falou, que as pessoas podem ter um problema patológico de humor, né, depressão, bipolaridade, essas pessoas, elas conseguem ainda procurar ajuda, porque elas querem tentar conviver melhor com as pessoas. As que se intitulam difíceis, elas não querem isso. Entendi. Elas querem mais é que você as aceite. E elas querem fazer mesmo. A elas, porque tem essa. Eu jamais vou sair do meu pedestal. É você que vai ter que achar um jeito de conviver comigo. Nossa. Né? Aí Quantas vezes? E aí é como se fosse normal agir dessa maneira. Então, tipo, sou assim. Tanto é que se você for querer chamar essa pessoa na realidade, falar, escuta, olha, você está sendo muito difícil, muito conveniente, ela não vai acreditar, ela não vai entender. Porque para ela, para uma pessoa difícil, você é a culpada. Não importa o que seja, você é a culpada porque eu tenho razão. Entendi. Entendeu? Então é bom que você vá sabendo como lidar comigo, porque vai ser assim. Eu acho, gente, que quando a pessoa ela impossibilita uma melhora de si própria. Por exemplo, é nítido que a pessoa que se tem como difícil, ela não está interessada em investir no relacionamento dela com você ou com qualquer outro. Tá. Então, por que é que eu tenho que engolir esta pessoa? Acontece o seguinte, Carol, se você bobear, ela prejudica a tua sanidade. A tua sanidade é que está em jogo. Sabe? A tua dignidade. E, por exemplo, assim, tudo bem, a gente tá falando de uma pessoa difícil, às vezes até que tem um barraco, que causa uma situação de conflito e tal. Mas e aquelas pessoas que quando você diz alguma coisa que elas não gostam, ficam assim? Mas fecham a cara,
Não olham mais pra você. Carol. Fica bravo, eu ia falar outro termo, que é aquele, mas que não pode falar aqui no ar e tal, mas você já sabe. E a pessoa te trata assim e não olha mais a sua cara porque não gostou daquele argumento que você usou em determinada situação. Isso é uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil porque assim, existem várias personalidades dentro de uma pessoa difícil. Sim. Tem o grudento. Não tem coisa. Você fala, mas parece que é só coisa negativa. Mas o grudento, aquele que não te larga, aquele que fica atrás, isso aqui, não te irrita, não te prejudica, não chega uma hora que você já tá subindo pelas paredes. Larga de mim. Não é? Tem o agressivo. Tá, que é a mina do Big Brother. Tem o controlador. Então, aquela menina é um exemplo clássico. Ela já chegou lá dizendo o quê? Eu sou assim, entendeu? Né? Aquilo que você falou. Se você quiser, me engula, se não quiser, tô nem aí. O pessoal chama isso de originalidade. Eu chamo isso de malcriação mesmo. Eu também acho que é malcriação. É muito mimimi. Eu acho que é ela muito passa cômodo. do ponto, ela passa. Muito cômodo, Carol. Lembra que no texto eu te mandei uma música do Skank? Sim. Gente, eu acho que assim, as pessoas não param pra prestar atenção. Como que é o título que o Valdir não podia buscar? Como é que é? Se eu estiver louco, subitamente se afaste. Se eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Que música é essa? Camilinha, as meninas, vou pedir aqui no estúdio. Quem quiser, o nome dessa vez o Galdino falou, uma música do Skank que tem tudo a ver com o nosso papo hoje. Tá no texto da Lucy. Marcelo foi pra falar. Por quê? Você faz o quê? É muito cômodo. Quer dizer, se eu tô louco, se eu tô irritado, olha, nem chega perto. Se eu tô legal, então pode, né, chega perto de mim. Quer dizer, é muito cômodo. As pessoas começam a usar isso, entendeu? Porque eu não preciso ter trabalho nenhum para me relacionar com você. É verdade. O problema é teu. É verdade. Entendeu? É você que tem que me cativar. É você que tem que fazer de mim a pessoa mais importante do mundo. Só que aí, gente, eu penso o seguinte. Se você começa a respeitar uma pessoa que não te respeita, se você começa a amar alguém... Aí, a trilha é essa. A gente sobe o som quando começar a tocar pra te ver a letra. Não é a canção do acomodado. Vamos ver. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Vamos prestar atenção. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Não é? Não tinha parado pra pensar. Vamos ver a próxima. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. É muito cômodo. A música do acomodado. E de acordo com isso... Marcela adorou, já falou tudo. Gente, olha que loucura. A gente começa a ouvir uma música, tem o timbre legal, o grupo é super bacana, a música é gostosa, que... a gente nem se liga, né? E Sam Atibi tem uma frase que ele diz o seguinte: embaixo de um folgado existe um sufocado. Olha. Você percebe na letra da música, é poética, é linda, tá? Sim, tudo sim, bem. Vamos entrar nessa assim, parte. Mas você percebe que por trás, aliás, por trás não, por baixo mesmo de um folgado, vai existir um sufocado. E geralmente o sufocado é a pessoa fácil. É fácil acabar com você, é fácil te destruir, é fácil te magoar, é fácil te constranger, te humilhar. Entendeu? E você acha que a pessoa difícil tem esse objetivo? O objetivo é esse. O objetivo é o que eu te falei. Tirando o grupo das patologias, né? Porque esses sim, às vezes, se esforçam para melhorar a relação com você, mas aquele que você percebe que não investe 1 centímetro na relação com você ou com qualquer outra pessoa. Porque também tem um tipo de difícil, ele só é difícil seletivamente, tá? Porque com aqueles afetos mais íntimos, a quem o interessa, não. É comum você olhar e falar, mas que caramba! Aqui dentro de casa o cara parece um cão, aí chega na rua, todo mundo adora ele. Não é? Entendi. Por quê? Mas aí a gente percebe que houve uma permissão. Você está respeitando alguém que não te respeita. Você está amando alguém acima de você. Você está deixando de se amar, deixando de se respeitar. Então aí a minha dica é que você procure uma terapia, porque o problema é com você. Porque ninguém pode aceitar isso. Não, de maneira alguma. O problema da pessoa difícil é um, mas o seu está sendo de servidão emocional. Pra quê? Imagine se no trabalho dá um rolo, hein, Luci? Vamos colocar a perguntinha do público já? Perguntinha na tela, porque isso em trabalho dá um rolo, quando tem uma pessoa que dá uma descompensada, né? Olha lá. Beijo pra queridinha Alene, sempre fofa, sempre escreve pra gente. Gostaria de saber se o excesso de hormônios coopera. Outra parte, que é uma parte até médica do assunto, que é aí uma descompensação nos hormônios. Isso pode trazer alguns transtornos, né, Luci? Com certeza, mas não justifica, é o que eu tô te falando. Se você
Muitas vezes você não se toca. Porém, as pessoas que estão ao seu redor estão sempre te dando uma dica. Carol, eu acho que você está exagerando, acho que não faz assim, não precisa tanto e tal. Quando isso começa a ocorrer, é muito bom que você dê uma refletida. Fala, peraí. Porque talvez, assim, Sartre dizia uma coisa muito legal. Ele dizia assim, o inferno está dentro de nós. Por isso, reconhecemos tão facilmente o inferno do outro. Mas o nosso... Então é muito bom ficar atento às dicas, né? Se alguém já está reclamando, se você percebe que as pessoas estão te evitando, que quando você chega fica um clima assim, é bom dar uma reavaliada, procurar realmente um acompanhamento médico, fazer uns exames hormonais, enfim, uma orientação. Que às vezes a pessoa não está percebendo também, né? Não, mas é o que eu te falei, isso é muito diferente da chiliquenta. Tá. Entendeu? É muito chiliquenta. Que faz barraco. Muito. Porque eu acho assim, a pessoa difícil chiliquenta mesmo, essa aqui, ela quer plateia. Se ela não tiver plateia, não tem espetáculo. O problema, Carol, é que muitas vezes você é a plateia da pessoa e sem que ela te obrigue. Entendi. Entendeu? É você que está aceitando aquela situação. Por isso que eu te falei, quando é este caso, às vezes a questão é você procurar ajuda. Por que que você está se deixando ofender, humilhar? Ah, Lucy, mas sabe o que é? É minha mãe, é meu marido, é meu filho, meu chefe. Como é que eu faço? Chefe é mais complicado. Então, mas há uma dica. Eu acho que quando você adquire algumas atitudes para que preserve a sua sanidade, e uma delas... eu chamo de constrangimento. Tá. O constranger alguém não é humilhar, não é ofender. É muitas vezes chamar na realidade. Por exemplo, teu chefe está, assim, passando dos limites com você, está descarregando muita coisa que você fala, gente, não tem a ver com o trabalho. É muito natural e também saudável que você se defenda. E constranger ela chegar e falar, olha, você me desculpa, eu não te autorizo a falar comigo dessa maneira. Não se eleva o tom de voz, porque não adianta bater boca, porque o que eles querem é isso. Tá. Eles querem ganhar na razão. Tá. Eles querem a plateia e o teatro, porque é aí que eu abro. Aí chamou a atenção, Aí ganhou. eu abro, porque eu já te avisei que eu era assim, entendeu? Então você está se dando uma de coitada por quê? Tá. Mas você tem o direito, você cresceu hoje, você pode se defender. Entendi. Então quando eu digo, olha, eu não te autorizo a me tratar dessa maneira, eu não te autorizo a falar comigo assim, né? Eu decidi que não vou passar por mais essa situação. Deixe claro, não é nas entrelinhas, porque o que a gente faz geralmente com uma pessoa difícil? Ai, deixa pra lá, sabe? Porque se eu for falar, ela vai ser pior. Ela não vai aceitar, vai virar uma... Ai, Quantos pais às vezes me procuram, ai, porque meu filho, sabe, eu vou falar alguma coisinha, já... Lógico. Mas é lógico, você está autorizando essa pessoa. Então começa a colocar, assim, uma diplomacia saudável em você. Tá. Saiba lidar. Não adianta, que eu te falei, não adianta tentar chamar na realidade, falar, escuta, você está aceitando. Não. Primeiro que eles não aceitam. Ninguém aceita, Não né? aceita mesmo. Então você parte para esse princípio. Não autorizo você a falar comigo desta maneira. Não tenho nada a ver com esse assunto. Sou seu subordinado aqui dentro? Sou. Mas também sou uma pessoa que merece tanto respeito quanto você. Agora, vou te pensar nessa situação. Porque me escreveram, inclusive, uma fã queridíssima, não vou lembrar o nome agora, mas ela vai saber, que eu tenho certeza que ela está assistindo o programa. Ela colocou no dia até da saída do paredão lá do Big Brother. Carol, eu vi você falando que você assiste e tal. Eu assisto, enfim. Não é meu programa favorito, mas dá uma espiadinha. Tá ali, dá uma espiadinha, né? Você tem a curiosidade e tal. Carol, eu não me conformo, ela disse assim. Como essa moça, com todo esse comportamento, não saiu do programa, né? As pesquisas mostram que ela vai sair, e ela nunca sai. E ela me perguntou, e eu não respondi na rede social, então aproveita o nosso papo. Você concorda que quando a gente está falando aí de um universo de reality, de mídia, de audiência, de Ibope, etc., o fato dela sair, o programa perde completamente a graça. Como você disse, a pessoa quer uma plateia. E, para quem está assistindo, o que vai acontecer se ela sair? Que talvez ela esteja sendo aí alguma coisa ainda que movimente aquilo, porque tem graça nenhuma aquele programa. O programa está sem graça máxima. É que não as verdade? pessoas confundem um temperamento difícil com originalidade. Estão achando ela o máximo, é isso? Ela é original, ela é sincera. É o que eu falo, entre sinceridade e crueldade existem diferenças. Boa. Entendeu? Então aquela pessoa realmente não passa uma sinceridade. Ela se apossou do álibi
Então, gente, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser dar na tua cara, todo mundo vai entender porque eu tenho uma personalidade forte. Entendi. Aquilo, na verdade, é o que eu te falei, é uma infantilidade. Você vê que é um processo mesmo que ela não resolveu com ela, né? De imaturidade, de insegurança e repassa isso para as pessoas. Só que hoje a gente confunde tudo. É como eu te disse uma vez, Schopenhauer tem uma frase que diz: a felicidade de um rebanho é quando a ovelha do lado é comida pelo lobo. Por que a gente está feliz aqui em ver aquela mulher tendo um chilique, fazendo aquele mimimi todo, fazendo aquela plateia, aquele drama todo lá? Aquela gritaria. Olha como eu queria ser assim. Ai, como eu queria Ela tem coragem, ela tem coragem. Por quê, Carol? A gente é assim, quando a gente está diante de um problema, nós temos 4 possibilidades. Nós podemos cair fora do problema, certo? Nós podemos mudar o problema. Nós podemos aprender com o problema ou manter-se no problema. Geralmente, as pessoas se mantêm no problema. Concordo. E aí, vou completar mais essa história, já que a gente pegou como exemplo. O que o outro grupo estava fazendo? Tentando deixar ela mais nervosa, para provocar, de repente, os tapas e tal, que a gente sabe que não pode ter, para ela cair fora, pela regra do jogo. Então, olha logo, a pessoa entrou na loucura, né, Luci? Entrou na loucura. Vou deixar ela mais doida ainda pra ela me bater, porque daí ela vai sair. Gente, o que é isso? Porque quando você se mantém num problema, Carol, você começa, né? No problema, a gente fala, você se mantém num sofrimento daquele problema, naquela angústia, consome, né? Isso não costuma dar bons resultados. Por quê? Você começa, sem perceber, se tornar um lamentador. Sim. Né? Você começa a espernear, você agride, você ofende, você humilha. Quando você perceber, você é mais difícil do que a própria pessoa que se diz difícil. Entendi. É verdade. Entendeu? A ideia é essa. Por que essas pessoas começaram a provocar a moça? Porque eles perceberam que, infelizmente, o ser humano se atrai pelo mal. Por exemplo, eu já fui muito boazinha na minha vida e eu sou sincera em te dizer. Eu acho que misericórdia não leva ninguém a nada. A gente tem que ser entendeu? assim. Eu aceito, Carol, porque eu amo esta pessoa. Vai se lascar, né? Você me desculpa, mas vai lá. Olha, eu amo mais do que a mim. Não dá. Respeito mais do que a mim. Que isso? Que amor é esse? Isso não é amor, não. Isso é apego. É verdade. Então vai procurar tratamento. E você já explicou aqui no programa. Já expliquei. Mas você acha que a gente pode definir uma pessoa equilibrada como? Simplesmente com a palavra, eu sou uma pessoa equilibrada? Então ela não é nem boazinha, ela não é nem má, ela não é nem uma pessoa difícil, ela é uma pessoa equilibrada. Não, é o que eu te falei, todos nós temos momentos, né, em que estamos mais desequilibrados. Mas acho que a ideia do equilíbrio de um ser humano é quando você percebe nele um interesse de melhora. É um interesse assim, a culpa natural que todos nós temos é uma culpa primária do ser humano, nascemos com ela e é graças a Deus porque é muito benéfica. É um termostato que tem dentro de você, um alarme que diz para você, Carol, para porque você já pisou na bola, é hora de você se redimir, né? É a hora de você tentar fazer algo melhor. Isso, a nossa culpa natural nos ajuda muito. Só que a pessoa difícil, ela não tem. Porque ela não acredita que é culpada, Carol. Então, a melhor assim que eu falo, as dicas para que você conviva com ela. Muitas vezes é o afastamento. Quando você pedir para falar com alguma pessoa difícil, geralmente chame uma terceira pessoa, porque você sozinha pode sair perdendo. Chame alguém. Boa. Fique ao lado de alguém, porque essa pessoa pode te dar uma segurança e você pode expor. Fala, olha, eu não te autorizo, não gosto disso, não me sinto bem. É bom que você saiba. Se você quer que eu saiba que você é difícil, então saiba também que eu sei me defender. Eu sei me preservar. Gostei disso. Grande Luci Gameiro. Chegaram várias perguntinhas para você. Você sabe que pode responder lá no nosso Insta. Vocês também podem mandar pelo Facebook para a querida Luci Gameiro hoje. Como lidar com pessoas difíceis? Vamos parar para pensar e analisar, gente. Eu acho que vale aí a nossa concentração e consciência no assunto. Ela que é consultora comportamental e terapeuta naturalista, tem o espaço dela, o site atitudedeviver.com.br, telefone 5083 8535, no Facebook,
Lucy Gameiro. E no YouTube, Simplesmente Feliz por Lucy Gameiro. Você já acompanha palavras incríveis. E tem beijinhos? Eu tenho assim, beijinho é pra Ivani Lunardelli, que faz minhas cores. Ai, que linda! Beijo! Pro Flávio de Guarulhos, que é teu fã, ele é um rapazinho, uma graça. Flávio, e eu beijo, queria querido. dar um recado que dia 12 eu vou estar dando uma palestra também, gratuita, lá no meu espaço. Felicidade, existe ou não? Vai ser às 10 da manhã e estão todos convidados. E você volta depois para dizer pra gente qual foi o feedback. O feedback, existe ou não? A gente conta mas no vamos Você deixar Bonita. Uma frase para as pessoas pensarem, Diga, né? frase do dia. Nunca considere prioridade quem não te considera a primeira opção.